Como estão? Bem. Bem perdidos, bem mortos? Como é que estão, irmãos? Bem alegre. Bem alegres? Mais ou menos. Estão aí um bocado xoxos. A chuva forte foi ontem. Hoje já está um pouco mais alegres. Se eu puder ter aqui só o comando. Ai, credo. Trocamos agora a coluna de posição e agora aquilo faz uns feedbacks aí mais interessantes. Fizeram a vossa leitura familiar? Sim? Talvez aqueles... então confessa os teus pecados a Cristo. Faz a tua leitura desta semana que vem. Ok? Aqueles que estão de visita talvez não sabem bem o que se está a passar ou daquilo que estamos a falar. Mas, por exemplo, se eu perguntar em que livro vamos abrir a nossa Bíblia hoje, os irmãos frequentes, coerentes, que costumam vir aqui aos domingos, sabem perfeitamente em que livro estamos. Em que livro estamos? Gênesis. Ok? Não é magia, não é feitiço, não é... E tomem com pinça aquilo que eu vou dizer, mas nem é o mover do Espírito. É fruto constante de um estudo bíblico e estamos a tentar ver todo um panorama bíblico. Aqui sabemos a porção da Bíblia em que estamos a estudar é o Pentateuco. O que quer dizer o Pentateuco? O quê? Com força, convicção. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ok? Deuteronômio já estava mais forte. Já sabia, olha, você começa com Gênesis e acaba com Deuteronômio. Este Pentateuco, ele está inserido em que parte da Bíblia? Velho Testamento. No Antigo Testamento. Se há um Antigo, significa que há o quê? Que há um Novo Testamento. Ok? Este Antigo e Novo Testamento, eles completam o quê? A Bíblia. Ok? 66 livros no total. E estes 66 livros têm quantos autores? Um. Ok? A igreja agora já está treinada. Um autor. Quem é esse autor? Deus. Ok? Quantos escritores? 40. Ok? Cerca de 40. Quantos anos demoraram para estes 40 autores escreverem todo o cânon bíblico? 1500 mais ou menos. Exatamente. Ok? Estão bem treinados? Quero fazer um anúncio. Ok? No dia 24 de março, ok? Não o próximo domingo, o outro, vamos ter um pequeno concurso bíblico aqui na igreja, ok? Não vão ser essas perguntas aqui de chacha que vocês já conhecem, ok? Que isto já é o básico. Mas queremos estimular ao nosso estudo pessoal, queremos estimular também a conhecermos a Bíblia e sermos um bom obreiro que maneja bem a palavra da verdade e não tem de que se envergonhar, ok? Então vem sem vergonha para o concurso e vamos ver como corre, ok? Entretanto, acho que já dei tempo para todos abrirem as suas Bíblias em Gênesis e a passagem desta semana era algo comprida, não era? 4 capítulos. Mas olha, não vou mentir, se quisermos ler a Bíblia toda num ano, são basicamente mais ou menos 3 capítulos por dia, ok? Mas 4 capítulos por semana não está mal, até faz bem, e principalmente num livro como Gênesis, que é uma narrativa, e como sabemos, uma narrativa, isto de contar histórias, vai-nos criando interesse. E chegamos no final de um capítulo e pensar, sei que a leitura era até este capítulo, mas vou ler mais um pouquinho só para entender qual é o desfecho ou todo este tema. Não é pecado nenhum ler a Bíblia, ok? Encorajo-vos. Leiam Gênesis, acabaram Gênesis, continuem a ler para a frente, mas não deixem de fazer a vossa leitura familiar, porque é importante para podermos aprender e estarmos conscientes daquilo que Deus requer do seu povo. Estamos agora em Gênesis, capítulo 6. E nós, a semana passada, vimos como o ser humano começou-se a multiplicar. Adão e Eva tiveram filhos e filhas, vários deles, mas nós vimos particularmente 3, ok? Quem eram os 3? Caim, Abel e quem era o outro? Sete, ok? 7 não era o número de filhos que eles tinham, era mesmo o nome do rapaz, ok? 7. E nós vimos uma diferença entre Caim, que viu o chamado de Deus para se arrepender do seu pecado, não o fez inúmeras vezes, e ele preferiu tomar por si a consequência de afastar-se da presença de Deus e tudo isso que acarretava e viver uma vida longe de Deus. E vimos o contraste da outra linhagem, a linhagem de Sete, que assim que teve o seu primeiro filho, chamado Enos, diz ali a Bíblia, quando nasceu Enos, foi nesta altura que começaram a invocar o nome de Deus. Aprenderam do exemplo de Abel. E Abel nós vemos
uma pequena narração daquilo que ele realmente, da relevância que ele teve na Bíblia, nós vemos o grande exemplo que ele nos deixou e vimos esta importância de deixarmos um legado para as nossas famílias sobre seguir a Deus. Hoje nós entramos num capítulo não tão triste como Gênesis 3, mas parecido. Porquê? Porque aqui continuamos a ver que o povo não quis saber de Deus. O povo não quis saber de Deus. E eu entendo que quando nós lemos esta passagem e tudo mais, já adiantei aqui, quando nós lemos esta passagem e tudo mais, falando sobre a arca de Noé e os animais e todas essas coisitas, e a arca, e chuva, água, entendo que isto é uma parte interessante, mas também está mais do que narrada na Bíblia. Ok? Se alguém tem alguma curiosidade sobre aquilo que é a arca, a duração do dilúvio, todos esses temas, na Bíblia ali está. Basta ler e encontramos. Mas eu entendo que talvez podem ficar algumas questões por cima. Fica à nossa responsabilidade de podermos estudar, e eu aqui gostava de transmitir alguns recursos. Este aqui talvez é um pouco mais caro, ok? Este recurso é um pouco mais caro, mas houve um maluco, por assim dizer, nos Estados Unidos, que ele quis reconstruir a Arca de Noé. E foi um ministério grande chamado Ark Encounter. Então, quem algum dia tiver uns euros a sobrar no bolso, tempo livre, pode comprar uma passagem aérea, ir até ao Kentucky, e em Kentucky vai encontrar este projeto, ok? Chamado Ark Encounter. Tem som. Podem ver, quem tem filhos, parece ser bastante interessante. Olha aí, 4D, a experiência do dilúvio. Dá para tomar aí um café junto com aquele animal que eu nem sei o que é. Parece um zoológico, olha ali o canguru, os lêmures. Olha aí, dromedário. E começamos a ver a arca, uma dimensão da arca, diferentes compartimentos. Dá para ver como é que era um pouco a logística, tudo aquilo que acontecia ali no meio. Olha, o Otto já está com vontade de ir. Tudo isto dentro da arca. Não? Diferentes ilustrações do que a arca poderia ter sido. Os filhos de Noé a fazer a gestão das coisas dentro da arca. Ark Encounter. Ok? Ficou aqui o trailer. Não pagaram nada pela promoção, mas quem tiver interesse é algo giro, e espero que este breve trailer tenha dado para ilustrar um pouco aquilo que são algumas curiosidades sobre a arca e a logística em si. Ok? Se tiverem mais algumas questões, este aqui é um pouco mais barato, mas é um website que se chama Answers in Genesis. Ok? Respostas em Gênesis. Muitas das perguntas que nós temos sobre a origem do universo, sobre como as coisas funcionam hoje em dia, biologia, à luz da Bíblia, muito bom website, ok? Respostas em Gênesis, answersingenesis.org, ok? Muito bons recursos para curiosidades. Mas porquê que eu quis mostrar isto? Porque talvez muitos de nós crescemos com a história da Arca de Noé e tudo mais, mas toda essa porção que nós lemos, do capítulo 6 até o 10, são porções que geram imensa curiosidade na nossa mente. Com certeza, e alguns de vocês já vieram ter comigo e perguntaram, olha, naquela parte ali, o que é que realmente aquilo quer dizer? Olha, esta palavra era realmente isto? E hoje nós vamos estar a atacar todas estas perguntas, ok? Prometo que não vai, pronto, pelo menos o plano não é demorar muito, mas queremos atacar estas perguntas, ok? Quem são os filhos de Deus que mencionam ali? Quem eram estes gigantes? Porque ali fala sobre gigantes. Gigantes, epá, isso era a história do João e do pé de feijão. O que é que era isto? Quem eram estes valentes, varões de renome? Que fazia exatamente o Espírito de Deus? Os dias dos homens serão de 120 anos? Lembras da pergunta que fiz a semana passada? Vamos falar sobre isso? Deus se arrepende? Porque há ali uma palavra, uma porção que diz Deus se arrependeu, pesou o seu coração. Noé achou graça aos olhos de Deus. O que é que Noé tinha que ele achou graça aos olhos de Deus? Não era loiro, bonito, o que é que era? Como o mundo ficou inundado. Deus lembrou-se
Porque se tinha esquecido. Lembra-se, Deus lembrou-se daqueles que estavam na arca. Deus tinha-se esquecido. Porquê é que as genealogias importam? Porque quando nós chegamos ali ao final, pensaram, poxa, Mateus disse para ler até o 10, mas o 10, vai dar chato, só diz que esse deu o filho desse e esse que não sei o quê. Genealogias importam. Então vamos começar a atacar aqui algumas perguntas. Nós começamos a ver, logo ali no princípio do capítulo 6, que diz o seguinte: sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e aqui vemos, foi mesmo aquilo, era mesmo o propósito de Deus. Qualquer um que diga que o mundo está sobrepovoado e temos que reduzir aqui os filhos, se calhar fazemos ali uma política durante, como muitas décadas houve na China, que era a política de um só filho. Olha, não é sobre isto que está a falar, realmente era ordem de Deus que o ser humano se multiplicasse. E dizia, sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Eu dou graças a Deus porque a Silvia, a minha esposa, nasceu nesta era e não nesta. Senão estes filhos de Deus tinham agarrado a minha esposa porque era das mais bonitas que havia por lá. Foi o dia da mulher esta semana. Então tá. Irmãos, quem são estes filhos de Deus? Eu não sei quem daqui chegou alguma vez a ver aquele filme de Noé, que tem o Russell Crowe, Jennifer Connelly, tem vários atores famosos por ali, quem já viu alguma vez? Eu não sei se no domingo passado, por causa da pregação, ficou curioso e foi ver, foi assistir o que é que estava por lá. Mas se nós olhamos para este panorama de quem são os filhos de Deus, à luz deste filme, vamos ver uns gigantes de pedra, que eram o quê? Uma luz, parecia um cometa, algo assim, que veio de uma hoste celestial e caiu na terra. E quando caiu na terra, saiu ali um pouco de lava e esta luz ficou presa dentro desta pedra. E vemos ali todo este tema. E nós olhamos e estamos a ver aquele filme e ficamos com pena. Poxa, aquela estrela bonita caiu e ficou ali cheio de pedra. E depois até parece que eles são bonzinhos porque eles protegem Noé. E depois vão ali e estão a proteger, estão a lutar contra Tubal-Caim. E depois um sacrifica-se, que é o Semeasa, leva com uma lança aqui no peito. Uma lança penetrou uma pedra. Louquíssimo. Mas, bum, levou ali e ele diz, o Senhor aceitou o meu sacrifício. Bum, e foi para o céu. Foi muito louco. Ok? Está muito entretido, sim. Da mesma maneira que Velocidade Furiosa também é muito entretido, mas o Vin Diesel não consegue saltar de uma ponta para a outra. Quando nós olhamos para este filme, à luz bíblica, temos que ser sérios, porque nós ficamos com pena daquele gigante de pedra. E qual era o nome daquele gigante de pedra? Semeasa. Alguém aqui parou para ver quem era o Semeasa? Semeasa, em demonologia, foi um dos anjos caídos que caiu, e era um demónio, e nós vemos que este demónio estava a cooperar com Deus na ajuda para o resgate. E pensamos, poxa, esse povo está a fumar muito, meu. O que é que estão a fazer aqui nestes filmes? Então é importante, quando nós encaramos e encontramos este tipo de questões e vemos um filme, só dizemos, é o Filho de Deus. Ah, pronto, está o Filho de Deus. Mas, irmãos, aqui também quero ser sincero. Quando nós vemos este tema de Filho de Deus, há duas teorias. Realmente podem ser os anjos caídos que realmente estavam aqui na terra e assim como Satanás tomou conta da serpente, eles viram as filhas de Deus que eram bonitas e ali quiseram adulterar, procriar com elas e criaram estes seres maldosos. Estes seres maldosos. É possível, à luz bíblica, isto é possível de acontecer. O que não é possível de acontecer é vermos o disparate que aparece lá no filme a dizer que o demónio está ali a cooperar com Deus e que é graças ao demónio que... Atenção, vejamos aquilo que é possível, mas também é possível o quê? Quando nós lemos neste contexto, é possível que os próprios filhos de Sete e Enos, lembram-se daquela geração que invocava o nome de Deus e que supostamente caminhava por perto de Deus, olharam para as filhas dos homens. Quem eram as filhas dos homens? As filhas de quem? Os descendentes de quem? Aqueles que não andavam no caminho de Deus, aqueles que não eram filhos de Deus, e tomaram, e daí perdeu-se aquele valor de pensar, olha, pelo menos uma geração, pelo menos uma família está a caminhar com Deus. Aquilo que nós chegamos à conclusão é que, independentemente de quem eram estes filhos de Deus, se eram anjos caídos ou se eram os descendentes de Sete, aqui o que nós vemos foi que a maldade multiplicou-se. A maldade multiplicou-se. Mas no versículo 3, então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem. Aqui já vamos voltar a ver a parte aqui dos 120 anos, atenção. Mas o que é que diz no versículo 4? Naqueles dias, há aqui algumas versões diferentes. O que é que diz na vossa versão no versículo 4? Naqueles dias, quem estava na terra?
Gigantes. Há alguma outra versão? Tem. Diz o quê? Almeida atualizada. Mas diz o quê? Qual é a palavra que usei? Naquele tempo haviam gigantes na terra. Gigantes. Dizer a palavra gigantes. Em alguma outra Bíblia aparece algum outro termo? Talvez alguma Bíblia bem antiga. A minha, apesar de ser Almeida século XXI, diz o quê? Naquele tempo, os nefilins estavam na terra. Os nefilins, e para nós podemos achar, poxa, nefilins, não sei o que é isso. Era a mesma coisa que quando nós chegamos em Samuel e estamos a ver a narrativa de Davi contra Golias, que diz os filhos de Anak. Golias era de um dos filhos de Anak. Os filhos de Anak andavam na terra. Quem eram os filhos de Anak? Era também um povo muito alto. Ok? Imaginemos, coloquemos isto aqui num breve exemplo. O meu amigo Wallace. Onde é que está aí o Wallace? Está ali. Toda a gente sabe que o Wallace tem muitas características positivas. Toda a gente sabe também que o Wallace é baixinho. Ok? Então era a mesma coisa, que nós vemos alguém baixinho a caminhar e dizemos, filho do Wallace. Porquê? Porque é baixinho. Agora vemos alguém que é um pouco mais alto, filho do Mateus. Porquê? Porque é mais alto. Aqui este tema, quando falamos dos filhos de Anak, os filhos de Anak eram conhecidos porque eram gigantes. E a própria Bíblia nos diz, ele tinha mais de 3 metros de altura. Ok? Isso é gigante. É enorme. E era normal naquela altura. Nefilins vinha desta família, mas significa caído. Ok? Nefilim significa caído. Foi parte desta gente de Caim, ok? Mas aqui não é trocadilho. Caim, caído, isso não é, ok? Mas sim, Nefilim significa caído e foi deste povo que contribuiu para a multiplicação da maldade. Estavam na terra. Os gigantes estavam na terra e também quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses nefilins, ok? Quem eram os nefilins? Gigantes. Eram filhos dos altos, ok? Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome da antiguidade. Então aqui respondemos quem eram estes gigantes. Seres humanos chamados nefilins. Não há mistério por aqui. Provavelmente aquilo que estava a acontecer, enquanto tinham filhos e filhos, vou casar com aquela mulher porque ela é alta e vamos ficar fortes. Aquele ali é um grande caçador e uma espécie de seleção assim mais bruta para terem esta raça forte. E daí é que surgiram estes valentes varões de renome. Eles acabaram por ser reis das terras que haviam por ali, acabaram por ser imperadores, ok? Reis, imperadores, porque muitos deles não tinham somente uma cidade, tinham várias, e hoje nós vamos falar sobre um deles. E eles eram exterminadores de bestas. Na Bíblia, quando fala do Leviatã e todo este tema, a Bíblia não nega a existência destas bestas. Muitas delas até podiam ser dinossauros. E estes homens, que eram gigantes, eles eram matadores de dinossauros. Eles viam um T-Rex, não era como Jurassic Park. Todos a correr. Eles viam um T-Rex, correu contra o T-Rex, bum, chapada no T-Rex. E matava o T-Rex. Estes eram os valentes, os matadores de bestas. Ok? Aqui já estamos a ver que o mundo está numa dimensão que nós não conhecemos nos dias de hoje. E daí já ganha relevância aquilo que Deus diz. Porque Deus diz, no versículo 3, então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem. O meu espírito não permanecerá para sempre no homem. O que é que isto quer dizer? O Espírito de Deus, e hoje cada um de nós que é salvo, o Espírito de Deus habita em si. O batismo do Espírito Santo é a confirmação de que realmente sou salvo, nada me pode tirar das mãos de Deus. Este é o batismo do Espírito Santo. E nós, como crentes, tomamos por garantido. O Espírito Santo habita em mim. Mas ali, no Antigo Testamento, eles não tinham esta promessa de que um Consolador viria e habitaria com eles. Ter o Espírito de Deus nas nossas vidas era um privilégio. Tanto que Davi, quando ele é apanhado no seu pecado, ele ora e escreve o salmo a dizer, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Nós vemos Saul, quando ele começou-se a portar mal, o Espírito de Deus já não habitava em Saul. Mas o que é que significava isto do Espírito de Deus habitar em alguém? Esta pessoa iria ter algum tipo de capacidade sobrenatural para governar, como foi o caso de Saul, de Davi, de Salomão. Capacidade para lutar. Tinha sabedoria. Vida. E aqui, falando sobre este tema da vida, logo quando Deus diz, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne e os seus dias serão 120 dias. E depois aqui nós vamos entendendo o que é que vai acontecendo com o tema da vida. Mas também, o Espírito de Deus não conviverá, não permanecerá para sempre no homem.
Isto é uma consequência grave por causa da convicção do pecado. Irmãos, nós não chegamos à convicção de que somos pecadores. Epá, estive mal por causa disto, ou algo assim, porque temos uma boa consciência. Não, não, não. Nós chegamos a esta convicção porque o Espírito Santo de Deus é aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isto é obra do Espírito Santo de Deus. E realmente, se esta geração estava má, o Senhor diz, o meu Espírito já não vai estar aqui a convencer ninguém. Os seus dias serão 120. E aqui vai a pergunta. Confesso que fiz com um pouco de maldade, ok? Não sei se existe maldade santa, mas pelo menos esse era o objetivo. Lembra-se a semana passada que eu perguntei o tema de porquê que as pessoas hoje em dia não vivem mais de 120 anos? Eu gostava daqui puxar um pouco pelo intelecto e também podermos entender um pouco mais da interpretação bíblica. Mas o que é que diz as Escrituras? O Espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne e os seus dias serão 120 anos. Realmente, literalmente, aquilo que quer dizer, desde este dia que o Senhor retirou o seu Espírito, até ao dia do dilúvio, 120 anos. 120 anos. Quem nasceu hoje, só vai viver 120 anos. Quem viveu como Matusalém, centenas e centenas de anos, vai chegar até 969, pois não vai viver mais. Mas, muito entrelaçado com o Espírito de Deus, à medida que nós continuamos a ler diferentes genealogias e vamos lendo a história e acabamos de ler Gênesis, nós entendemos que desde o momento em que o Espírito de Deus abandona o humano, o ser humano vive cada vez menos. Noé é o último que chega a viver 900 e tantos anos, depois o seguinte já vive 500 e pouco. Nós vimos o pai de Abraão que viveu 200 e tal. Vemos alguns seres específicos que ainda têm alguma vitalidade depois dos 80 anos, mas ao longo de toda a história bíblica, a esperança média de vida só vai diminuindo. E hoje em dia, a ciência vai avançando e tudo mais, a taxa de mortalidade infantil está a diminuir, mas ninguém passa dos 120. Ninguém passa dos 120. E eu, pessoalmente, e aqui digo, eu tenho a plena convicção que enquanto nós lemos a Escritura, nós vemos enquanto o Espírito de Deus se afasta, o mundo só vai se deturpando. O mundo só vai descaindo. E nós vemos em Romanos que a criação geme, sofre por conta do pecado. Estar longe do Espírito de Deus é mau. Graves consequências. Mas vamos respondendo mais algumas perguntas. Deus se arrepende? O seu coração pesa? Quando nós lemos esta passagem, diz no versículo 5, e o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra. Acredito que há versões diferentes aqui no nosso meio que podem utilizar diferentes palavras. Podem dizer, o Senhor ficou triste, o Senhor mudou de ideias, mudou de planos, algum tema assim. Mas, literalmente, no original, é este o termo utilizado. Arrependimento. Mas aí pensamos, pois, mas eu li em Tiago que em Deus não há sombra de mudança. O que é que aconteceu por aqui? E aqui quero explicar um pouco daquilo que é literatura. Okay? Sei que as aulas de português, quem ultrapassou o exame, eu já passei isso, não quero voltar, que pesadelo. Importante. Aquilo que acontece nesta passagem e em muitas outras ao longo da Bíblia é um estilo literário que se chama antropomorfismo. Ok? Antropomorfismo. O que é que isto quer dizer? O antropomorfismo é atribuir uma capacidade humana a alguém que não a tem. Por exemplo, vemos um cão de um americano, o americano veio para aqui e ele está a falar com o cão, a dizer, sit down. E nós, na nossa mente, ou estamos a falar para a criança, e o cão fala inglês. Espera, o cão não fala inglês. Ok? O cão não fala. Um cão ladra. Mas o que é que acontece? O cão, sim, entende as ordens em inglês porque foi treinado nisto. Mas dizemos que o cão fala inglês. Isto é um antropomorfismo. Estamos a atribuir uma qualidade humana a alguém que não a tem. Temos um carro mais velhinho. E o carro tem alguns problemas e dizemos, esse carro tem manias, tem segredos, tem aqui alguns truques. O carro não tem manias, nem tem segredos. É uma máquina. Okay? O que é que o carro tem? Problemas elétricos. Precisa juntar outro, vender e aí está. Mas o antropomorfismo nos faz dizer o carro tem manias. A mesma coisa quando falamos sobre
Deus. E quando nós dizemos isso, Deus se arrepende, então, mas Deus não vivia longe da linha temporal algum tempo. Aqui na igreja já estamos mais que escaldados com esta definição daquilo que é arrependimento. Arrependimento, estamos a ir numa direção, trocamos esta direção. Mudamos de direção. Isto significa o arrependimento. E realmente, aquilo que aconteceu nesta altura foi uma mudança em como Deus lidava com a humanidade. Até aqui, vocês já provaram como foi? Isto vai acabar. Vamos entrar numa nova dispensação. Tema polémico para aqueles que estudam um pouco mais de teologia, mas esta é uma igreja dispensacionalista. O que é dispensacionalista? No final do culto tomamos um café, durante a semana sentamos-nos e conversamos sobre isto, o que é o dispensacionalismo, mas vamos continuar a falar um pouco sobre isto. Então entendemos isto, Deus se arrependeu, significa simplesmente, como era uma coisa, deixou de ser. O seu coração pesou, obviamente. Mas Deus tem um coração, realmente, e o coração de Deus era grande, então pesava 50 quilos, e depois com a maldade do homem o coração de Deus passou a pesar 100 quilos. Não é isso que quer dizer, ok? Isto é um antropomorfismo. Atribuir uma qualidade humana para que o leitor entenda aquilo que aconteceu, mas que não necessariamente ilustra aquilo que é. Tal como um cão não fala inglês, tal como um carro não tem manias. Entendido este tema do antropomorfismo? Vamos matar aqui mais uma pergunta. Como é que Noé achou graça aos olhos de Deus? Porque Deus está aqui, já está pronto para destruir a face da terra e o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu, pois me arrependo de tê-los feito. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Noé achou graça aos olhos de Deus. Há uns louvores que eu tenho um lugar especial no meu coração porque são bonitos. Aquela música... Acho que é do Ministério para Sentar, ou Davi Sacer, não sei. É daqueles mais brasileiros, mais animados. Mas este aqui é daqueles mais refletivos, que diz assim: olha para mim, Senhor, pois eu preciso do teu olhar. Alguns aqui conhecem. Quem daqui conhece também aquela? Lembra, Senhor, juraste teu. Músicas belas, que nos fazem parar um pouco para pensar. Mas nós paramos. Para eu achar graça aos olhos de Deus, eu tenho que cantar este louvor, tenho que comprar este tal bilhete. Quando eu estiver a limpar a minha casa, essa é a música que eu devo, esse deve ser o soundtrack da limpeza, de tirar pó lá de casa. Eu acho graça aos olhos do Senhor, oferecendo os restos do meu tempo, como fez Caim, oferecendo de uma maneira geral, oferecendo um louvor à minha maneira, vestindo-me como eu quero, falando como eu pretendo. Não é assim que se acha graça aos olhos de Deus. E Noé deixa-nos um belo exemplo de como é que se acha graça aos olhos de Deus. Ele era justo. Ele era justo. Qualquer pessoa que fosse comprar pão na padaria de Noé sabia que aquilo era pão de trigo e não era pão de trigo e areia da terra. Sabia que ia comprar 1 quilo de pregos e que ia levar 1 quilo de pregos. Não ia levar 900 gramas de pregos. Não era um homem justo. Aquilo que era, o seu falar era sim, sim, não, não. Ele era justo. Outro tema que é interessante, e quando nós paramos para pensar, o mundo está perdido. Aqui é difícil obedecer a Deus, porque já viste como é que o mundo está? Dizemos, vocês mais velhos conseguem, porque o vosso tempo era diferente, não havia Insta, e as pessoas não têm o YouTube. O meio de Noé era mais complicado, eu acho pelo menos. Mas independente de como era o seu meio, independente de como eram os seus contemporâneos, Noé era íntegro. Noé era íntegro. Diz o versículo 9, ele era homem justo, íntegro no meio dos seus contemporâneos, íntegro em sua geração e andava com Deus. Irmãos, o andar com Deus não é vir ao domingo aqui na igreja. E aqui, atenção, não estou a dizer isto para deixarem de vir ao domingo. Não, venham. Mas, irmãos, aprendermos a tocar uma música e estarmos no ministério de louvor, ouvir aqui, cantar e fechar o meu olho, levantar a minha mão, isto não é necessariamente louvor. Isto pode ser tu a cantar, podemos ser nós a fingirmos, a colocarmos uma máscara, podemos ser nós até a enganarmos a nós mesmos, a acharmos que estamos a louvar a Deus. Mas o que é que realmente significa louvor? Isto é um tempo somente musical, se realmente, quando nós estamos na segunda-feira, nós com sono e não querendo ir para o trabalho, mas acordamos, abrimos a nossa Bíblia e ao invés de nós decidirmos ficarmos com preguiça, passamos um tempo com Deus. Isso é adorar a Deus. Quando recebemos um convite para fazer alguma manha, para tirarmos algum benefício em algum negócio e sabemos que é errado, que é ilegal,
Estou a adorar a Deus quando eu digo que não, no meio dos nossos contemporâneos. Quando estou ante o meu telemóvel e ante uma oportunidade de ver algo indecente, dizer que não, desligar o meu telemóvel e ir fazer outra coisa, isso é adorar a Deus. Isso é adorar a Deus. Isso é andar com Deus. E o andar com Deus não é que necessariamente, aqui em nenhum momento diz que Noé ficou rico. Pelo contrário, Noé trabalhou 120 anos para construir tremenda arca. Não foi que necessariamente ele ficou próspero, não vemos isto. Mas ele andava com Deus e Deus salvou. Deus salvou. Eu não estou a dizer que as nossas obras nos salvam, mas realmente, por sermos salvos, as nossas obras devem ser diferentes. Pelo Espírito Santo de Deus habitar em nós, isso deve transformar o nosso caminhar. E devemos achar graça aos olhos de Deus, não porque dei muito dinheiro na igreja, ou algo assim, eu cantei mais alto lá no louvor, eu acordei mais cedo para preparar o café aqui na igreja, eu ajudei o velhote a cruzar a rua, eu votei no dia que era para votar. Em Miqueias 6:8 o Senhor nos diz: eu mostrei-te, ó homem, aquilo que é bom e aquilo que é requerido de ti. Que tu procedas com justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com Deus. Isto é o resumo da vida cristã. A vida cristã pode ser difícil sim, mas não é complicada. Ama a justiça. Pratica a justiça. Ama a misericórdia. Caminha humildemente com o teu Deus. Acharás graça aos olhos de Deus. Acharás graça aos olhos de Deus. Outra pergunta, como é que o mundo ficou inundado? E esta é uma pergunta bastante interessante que responde a alguns temas. E eu gostava aqui de aguçar um pouco a curiosidade. Nós vimos na Bíblia. Sim, foi chuva. A abertura dos abismos. Os abismos abriram-se. Veio ali água. O que é que isto implica? Eu gostava de fazer uma pergunta. Se vissem este fóssil, ok? Vissem este fóssil por aqui, onde é que diriam que este fóssil foi encontrado? Sim, na Terra, o planeta, sim, está certo. Mas, onde na Terra? Diziam que foi ali na zona ribeirinha. O que é? O fóssil de peixe. Ok, atenção. Paramos para pensar este aqui, uma enguia. Uma enguia aí, como é que andam as enguias? Está aí o mês da enguia também, o povo está a comer as enguias todas. Onde é que diriam que foi encontrado? Esta concha, onde é que diriam que foi encontrada? Sabem onde é que estes 3 fósseis, e assim como estes 3 fósseis, milhares outros, e se comprarem uma passagem aérea até aos Himalaias, vão encontrar estes fósseis lá? Para quem não sabe... Perdão, Luca. Para quem não sabe, os Himalaias é a cordilheira mais alta da Terra. Monte Everest, ponto mais alto. Obviamente quem vai lá, já custa muito ir lá e não vai andar em escavações. Mas quem escavar por lá vai encontrar este tipo de fósseis. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Realmente, quando a Terra se abre, bem, o mundo ficou inundado. E realmente não é que... quem sofreu foram os animais da terra, quem está aqui. Os peixes estavam lá tranquilos na superfície. Muitos desses seres marítimos, no meio de toda esta turbulência, também sucumbiram. E nós vemos mais uma vez como a Bíblia não contradiz a ciência, mas sim complementam-se. Complementam-se. Então, quando nós lemos na Bíblia este tipo de coisas que vemos... profundeza do chão se abriu e saíram águas do fonte do abismo, nós entendemos. Quando nós podemos olhar aquilo que é a Pangeia, um só continente, e depois que hoje em dia nós olhamos como os continentes estão divididos, e depois vemos como um encaixa. Como é que isso encaixa? Foi a deriva continental. Sabem como é que se chama a deriva continental? O dilúvio. E a Bíblia já o explicou. E a Bíblia própria diz, a terra abriu-se. E quando passou todo o tema do dilúvio, quando nós vemos este tema de que Deus lembrou-se porque se tinha esquecido, não, mas foi porque realmente Deus parou o seu castigo e mudou aquilo que estava a acontecer. Antropomorfismo, mais uma vez. Quando nós olhamos para este tipo de coisas e vemos como é que a terra secou e veio um forte vento e os montes subiram, aí nós entendemos. Agora eu entendo porque é que ali nas notícias apareceu. Ninguém sabe como é que o fóssil de peixe apareceu no topo dos Himalaias. Claro que sabemos. Lá em Gênesis está a dizer. É muito interessante, irmãos, nós temos que começar a olhar com as lentes bíblicas para aquilo que é o mundo.
Quando nós paramos para nos entretermos, quando chega alguma notícia, quando há algum fenómeno que nos aparece, quando nós lemos a Bíblia, paremos para pensar e juntemos a informação. Mais uma vez, querem instar a esta igreja que não tenhamos medo ao conhecimento. Não tenhamos medo de partir à procura do conhecimento. Se tu tens medo de ir à partir do conhecimento, então quer dizer que a tua fé não está num bom lugar. A tua fé pode facilmente ser abalada por alguém que tenha um melhor discurso, seja mais comunicador, seja mais convincente, tenha participado num clube de debate. Não tens medo ao conhecimento. Procura. Raciocina. E hás de te maravilhar sobre quão perfeito Deus é. Aqui eu gostava só de podermos olhar neste tema das genealogias. Porque quando nós olhamos, por exemplo, no capítulo 10, pensamos, poxa, aqui fica tudo complicado. E nós olhamos ali que Noé, ele portou-se mal. Poxa, Noé, tens ali a responsabilidade de portar-te bem todo o tempo. E depois saíste da arca e Deus fez o compromisso do arco-íris. Então assim, que ele nunca mais vai destruir a terra. Maravilha. E Noé o que é que faz? Torna-se agricultor, torna-se um vinicultor. Ele prova do seu vinho. Epá, grande vinho que eu fiz. Gru. Vai para uma gruta, fica todo nu. Não sabemos o que ele faz quando está todo nu, mas foi algo escandaloso, porque quando o seu filho, Cã, chega, olha, pai, que é isso? E em vez de dizer, vai lá ter com os irmãos, venham ver o pai, está todo nu. E chegam lá os irmãos, e os irmãos que têm algo mais de temor, Sem e Jafé, tapam-se, e a mãe põe-se de costas e dizem, pai, anda cá, vamos cuidar de ti. E tapam o pai, e o pai acaba por abençoar Sem e Jafé, e Cã fica amaldiçoado. Vamos voltar aqui a Sem, Cã e Jafé. Mas não sei, no capítulo 10, quem reparou num personagem muito interessante que dizia aqui... Onde é que ele está? No versículo 8, nós falamos sobre Cush, também gerou Nimrod. Lembra-se deste nome Cush, mas lembra-se ainda mais de Nimrod. O primeiro ser poderoso na Terra. Poxa, pensamos, Nimrod, o primeiro ser poderoso. Este aqui era o Goku terrestre, o que era? Ele era poderoso caçador diante do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Erech, Akkad e Calné, terra de Sinar. Dessa terra, ele foi para a Síria e fundou Nínive, Rebote, Ir e Calá, e Recém, entre Nínive e Calá. E esta é a grande cidade. E depois vemos aí um pouco mais da sua geração. E quando nós olhamos no capítulo 11, para quem já leu, nós podemos ver a famosa Torre de Babel. Quem fundou esta cidade de Babel? Nós vimos? Nimrod, o poderoso caçador. Babel tornou-se qual cidade? Babilônia. Irmãos, não é teoria da conspiração. Por favor, leiam, informem-se. Mas aqui faltou um. Nimrod, se nós lemos artigos arqueológicos e tudo mais, Nimrod ele é conhecido como o fundador do Império Babilônico, tudo aquilo que era e todo o seu reino muito próspero. Nimrod ele era casado com uma mulher chamada Semiramis. Mas Nimrod um dia faleceu. E Nimrod ele era um poderoso caçador e era tido como um deus, propriamente dito. Ele era tido como um deus. Mas Nimrod morreu. E Semiramis, quando Nimrod faleceu, ela estava grávida e teve um filho chamado Tamuz. E normalmente, se olhamos para religiões babilônicas, nós vemos a mulher com o filho. A mulher com o filho é chamado Tamuz porque este é o Redentor. Aquele que há de redimir, aquele que há de trazer esperança. Já ouvi isto antes. O que é que era? A serpente há de morder o que era. E nós até ficamos, olha, será que estamos a falar sobre o Redentor? Não. Porque nós vimos como era o proceder. Eva também caiu neste erro. Achou o Redentor era Caim. Caim portou-se um pouco mal. Mas o que é que o ser humano continua a fazer? Se nós olharmos para culturas hindus, vamos ver inúmeras divindades em que temos mulher com o filho bebê. Se olhamos para a cultura grega, vemos inúmeras divindades em que isso acontece. Se nós olhamos para a cultura católica, conhecemos a Virgem que tem o bebê. E onde está residida a falsa esperança.
Desde o Nimrod, o poderoso caçador. E lembram-se, quando Cristo veio ao mundo, o que é que achavam que iam fazer? Poxa, está aí aquele que vai dar ganda surra em todos os romanos e finalmente Israel vai ser uma grande nação. Uma ideia errada. Porque sempre esperamos que o Redentor seja como o Nimrod, o poderoso caçador. Aquele que funda cidades, aquele que cria impérios. Não é. Este não é Cristo. Este não é Cristo. Semiramis com o seu bebê, a Virgem com o seu filho. Damos graças a Deus por Maria. Sim, damos graças a Deus. Um exemplo de mulher que também, como Noé, achou graça aos olhos de Deus. Mas Maria não salva. Não é a Semiramis que salva. Quem salva é o Filho. E não uma promessa de um filho que vem aqui dar uma surra em todos, mas o Cordeiro que morreu na cruz por cada um de nós. Amém. Um breve dado geográfico. Porque é que as genealogias importam? Para além de nós podermos entender aquilo que é passado, aquilo que nós podemos ver, identificar no nosso presente e aquilo que nos dá indicação para o futuro. Genealogias também importam para nos sabermos localizar geograficamente. Sabem algo muito interessante? Não há nenhuma civilização na Terra que tenha sido encontrada e que esta civilização fosse ateísta. Que não acreditasse em nenhuma divindade. Epá, que fenómeno! Como é que nós sabemos isso? Sabem porquê? Sabem porquê que nenhuma civilização foi encontrada sem crença em nenhum Deus? Porque todas as civilizações vieram de Noé. E Noé, quando saiu da arca e ergueu um altar, ensinou Sem, Cam, Jafé, esposas, netos. É o seguinte, Deus destruiu tudo aquilo que havia. O mundo era assim, assim, assim. Ele instruiu para que nós andássemos de tal e tal maneira. Existe um só Deus. Ele é poderoso. Este é o padrão sobre o qual nós devemos viver. Esta é a sua vontade. Mas como vimos, Cã portou-se mal. E Cã, se nós lemos a genealogia, ele foi aquele que fundou a terra dos cananeus. Os cananeus, quem são? São aqueles que contra o povo de Israel viviam a apanhar uma grande surra. Hoje em dia, quem são os povos cananeus? E aqui, atenção, não estou a tomar nenhum partido político por favor, não deturpem aquilo que eu estou a dizer. Mas o conflito Palestina, faixa de Gaza e Israel não é de agora. Não vem de agora. Já antes, porque Cã faltou ao respeito ao seu pai, foi amaldiçoado. E os cananeus sempre tiveram as suas disputas com o povo de Israel. Sempre foi. E nós vemos ali quem eram os povos cananeus, os hetitas, os jebuseus, todos os que estavam por ali. É interessante quando nós podemos olhar todo este tema. Quando nós vemos a história de Nimrod, que realmente a Babilônia, tudo o que ele fundou por aqui, que foi a Síria, Nínive, ele fundou Nínive. Lembram-se quando nós estudamos o livro de Jonas e aquela terra que era muito maldosa e que Deus ia destruir? Nínive, o Nimrod que fundou. Então, que surpresa, Nínive era uma cidade pecaminosa. Obviamente, a sua constituição foi à base de um falso redentor. Irmãos, geografia bíblica é algo incrível. Eu sei que é um tema um pouco mais nerd daquilo que é a teologia, mas, irmãos, quando começamos a juntar as peças, conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, fuá! Irmãos, apanhem o livro com pinças, apanhem o livro dos Mormons. E para quem não sabe, o livro dos Mormons condenava irmãos de pele mais escura. Então, no caso, eu, o Caio, o João, Eliel, tu também não escapavas. Nós não podíamos ir para o céu. Virna, tu também. Ninguém aqui escapava. Só os mais branquinhos. Porquê? Porque eles diziam que a maldição de Cã, ok? Descendente dos de Cush. Hoje quem sabe quem é este país? É a Etiópia. E os Mormons diziam, não, quem é preto não pode ir para o céu. É interessante quando nós começamos a juntar as coisas e entendemos porque que as pessoas deturpam e criam mitos. E por aí não... Irmãos, leiamos a Bíblia com paixão e procuremos entender. E se há alguma dúvida, se há algo que eu entendi... Olha, eu vi aquilo, mas Mateus, isso não está-me a parecer muito. Vamos sentar, vamos conversar. Eu quero instar, quero desafiar a que possamos debater sobre a Bíblia juntos. Que estes sejam os temas das nossas conversas. Que nós sejamos edificados através da Bíblia. E nós pensamos, esta história não é uma historinha para crianças. Há muito mais para ver, irmãos. Vamos quebrar essa barreira. Vamos nos apaixonar por aquilo que é a Bíblia, aquilo que Deus nos quer ensinar. Quando nós olhamos para Gênesis 6 e pensamos, desta história, o que é que eu posso aprender? O que é que eu posso retirar? E o único desafio que tenho é que o rumo que tomo para a minha vida pode ser salvação ou perdição.
Se eu decido colocar-me numa posição de achar graça aos olhos do Senhor, isto pode ser salvação. Não somente a minha salvação, mas a salvação dos meus descendentes, a salvação daqueles que estão ao meu entorno. Mas se eu realmente não coloco Deus como o rumo da minha vida, a perdição está à porta. Posso ser triunfante, posso ter uma carteira muito gorda, posso ter o carro que eu quiser. Irmãos, vai lhe dar a perdição. Temos vários exemplos na Bíblia. Então escolhemos um rumo que realmente torna-se a nossa salvação. Oramos? Meu Pai, obrigado pela Tua palavra, Pai, porque ela nos vivifica, porque ela nos transforma. Ajuda-nos a aprender, Pai. Ajuda-nos a olharmos para a Tua palavra e, Senhor, que o Teu Santo Espírito traduza tudo aquilo que for necessário traduzir, que o Teu Santo Espírito possa quebrar todo o gelo, toda a pedra, tudo aquilo que está no nosso coração que nos impede de podermos ter intimidade com a Tua palavra. Meu Pai, oramos clamando porque sabemos que somos pecadores, Pai, mas obrigado porque o nosso Redentor não é uma promessa vã, não é um Redentor que vem aqui cheio de músculos, Pai, que vai dominar a terra, não, Pai. Obrigado pelo Cordeiro humilde que morreu e o seu sangue foi derramado por nós, Pai. Senhor, muito obrigado por aquilo que a Tua palavra nos ensina e ajuda-nos, Pai, a vivermos em segurança nas Tuas mãos. Oramos assim pedindo em nome de Jesus. Amém.